Bom dia, turma. Bom dia a todos. Como estamos hoje? E aí, me contem seus sonhos. Vocês sabem que eu falo às vezes, né? Me contem seus sonhos. Com certeza eu já falei nessa turma. Mas é um livro do Sidney Sheldon muito legal. E foi o livro que acho que eu iniciei na leitura, sabe? E aí, desde então que eu li esse livro, há muitos séculos atrás, eu tinha o quê, meu Deus? Acho que eu não tinha nem 10 anos. Eu lembro que eu estudava no Colégio Santo Inácio na época, mas eu era bem novinho. Aí eu na biblioteca lá, eu sempre gostei muito de um livro que se chama, isso eu bem novinho, aqueles livros mais infantis, que aí era um livro que você fazia a história, eu achava o máximo. Com 6 anos de idade, o personagem ia até um ponto, aí você o que faria? Se você faria isso, vá para a página tal. Se você faria aquilo, vá para a página. Achei o máximo esse livro. Aí eu fiquei com aquela sensação de que queria ler alguma coisa, não sei o quê. Aí procurando, vou ler esse livro aqui que o cara tem o mesmo nome que eu, né? Sidney Sheldon. E aí o nome do livro é Conte-me Seus Sonhos. Até hoje eu falo, e aí galera, me conte tudo, conte-me seus sonhos. Que é exatamente por conta desse livro, que é super legal. Ele é de uma moça que ela tem várias personalidades. Então o livro começa, pelo que eu me lembro, se o pessoal li 10 anos, li com 10 anos, eu acho. Hoje eu tenho 35, ou seja, 25 anos atrás, né? Pelo menos. E aí eu não sei se, mas eu lembro que começa ela acordando com a roupa que ela não lembra, numa cidade que ela não tá, que ela não sabia, que ela não conhecia, e aí ela vai tentando ver o que é que aconteceu. Só que aí nesse tempo ela vai criando essas múltiplas personalidades. É muito legal. Desde então nunca mais consegui parar de ler. Graças a Deus, né? Agora eu tô lendo Em Busca de um Sentido, tô relendo. Não sei se eu falei para vocês, eu lembro que eu falei para uma das turmas, mas tá a hora de tanta aula que eu nem mais lembro o que, é que eu falo em relação a essas introduções, né? Que eu falo. E aí esse que eu tô lendo agora, eu tô relendo, é um psiquiatra que ele é judeu e ficou no campo de concentração, né? Essa coisa da Segunda Guerra Mundial sempre mexeu muito comigo, eu sempre gostei muito de ler. Infelizmente, essa barbaridade humana. Morei na Polônia, acho que foi o destino que me levou para a Polônia, porque eu fiz pós-doutorado lá, né, como eu já falei para vocês. E aí foi onde eu vivenciei mais ainda de perto, né? E aí esse cara é um psiquiatra no campo de concentração e ele cria uma teoria que novo tipo de psicologia, né? Que ele decorre da psicanálise. Então ele pega a psicanálise de Freud, que é muito mais aquela coisa sexual, né? Que é na infância, o sexo e tal. E aí ele vai para a parte mais de buscar um sentido. E ele cria essa teoria que ele chama de logoterapia, cria esse tipo de terapia, né, que decorre da psicanálise, com base nas experiências que ele teve nesse campo de concentração, que ele diz que pessoas que têm sentido, que encontram sentido na vida, ou seja, eu estou aqui no campo de concentração, eu estou aqui comendo uma sopa rala que não vem nem ervilha, é só a sopa mesmo, um pedacinho de pão para me sustentar o dia todinho trabalhando no frio, só com trapo, mas eu vou viver porque minha esposa está me esperando. Então, as pessoas que encontram um sentido na vida são pessoas que resistem mais, são pessoas mais felizes. E aí eu estou relendo esse livro, eu acho muito bacana. Eu sou cheio de livro na fila, né? Acabei de ler a Apologia de Sócrates. Aí depois desse, eu quero ler A Revolta de Atlas, que é uma filósofa e ela vai tudo no meu termo. Eu gosto muito da pegada dela, né? Ela não é tão a favor assim do feminismo, mas ela também busca melhores igualdades. Ela também não é tão a favor do assistencialismo, mas ela busca uma desigualdade. Aí na Revolta de Atlas, eu li a sinopse, é uma sociedade onde as pessoas produtivas passam a desaparecer. Olha aí a pegada da mulher. A pegada da mulher é que, tu imagina aí, a gente tem um país que é super assistencial, né? Super assistencialista, que assim, não acho super certo o Brasil, o Estado brasileiro ser assistencial, só que a forma como o assistencialismo é feito aqui no Brasil, eu não concordo muito. Questão de Bolsa Família, desses auxílios, não tem contraprestação. Então você vê que as pessoas deixam de produzir, empregadas domésticas, não sei o que, as pessoas saem dos seus empregos porque se ela tivesse emprego, ela não vai ganhar auxílio, ou mesmo Bolsa Família, e ela prefere ficar, né, nesse sem trabalhar, mas recebendo esse valor, porque para ela é mais cômodo, já que ela não tem que dar nenhuma contraprestação do governo, né? E aí a saúde da gente, que o SUS é conhecido mundialmente, por ser um sistema de saúde, a ideia é muito boa do SUS, porque nos outros países não tem esse Estado para dar toda a saúde, mas a saúde é um direito de todos. Aí vai a galera lá, por exemplo, de Recife,
os coreanos, esse pessoal que faz comércio ilegal, os estrangeiros que vêm aqui para o Brasil fazer comércio ilegal, eles concorrem com os comerciantes brasileiros que pagam impostos. Então, essa galera que vai para, sei lá, os coreanos, esse pessoal, alguns aqui legalmente não pagam imposto, porque é tudo surreal, ou seja, não sustentam o Estado brasileiro, aí eles ficam doentes, onde é que eles vão? Vão para o SUS, já que a saúde é direito de todos. Então, realmente, a forma como o Brasil faz as coisas, principalmente em época de eleição, né, todo governante, né, e inclusive o Bolsonaro, o Lula, a popularidade deles sobe estratosfericamente quando começa a dar assistencialismo, né? E aí essa é uma política que se faz, porque se der esses R$ 600 em troca da pessoa fazer alguma coisa, a popularidade não sobe tanto. Então a mesma coisa que o Bolsonaro ele criticava no Lula, né, que essa questão assistencial, ele está fazendo. E coincidência ou não, quando ele passou a dar esses auxílios, a popularidade dele de o governo ser bom, né, que era de 20 e pouquinhos por cento, foi para 41%. Foi não, enfim, né? São outras coisas, eu sei que cada um tem suas questões políticas. A gente, enquanto povo brasileiro, a gente é muito imaturo para discutir política, a gente não aceita que o outro é diferente. Então é muito impressionante como a gente se briga, porque assim, todo mundo sabe que ninguém é igual a ninguém. Vocês não são iguais a mim, eu não sou igual a você, mas mesmo a gente sabendo que ninguém é igual a ninguém, por que motivo é que você acha que a outra pessoa tem que pensar igual a você? Por que motivo você acha que a pessoa não pode discordar de você quanto à política? Mas não, ninguém pode discordar de mim, porque eu sou o senhor da razão. E aí começa a briga e famílias e namoros acabam, famílias se destroem, porque nós somos muito imaturos politicamente. Mas vamos lá, já falei muito. Bom dia, querida Janete, bom dia, querida Lia, bom dia, querida Vitória, bom dia, querida Luciana, a Vitória, ai que massa, a Luciana ama esse autor, que legal, Luciana, nunca mais li Sidney Sheldon. Eu acho que, bem da verdade, eu só li esse livro dele, de Conte-me Seus Sonhos, mas nunca mais li. Aí a Vitória, vou procurar. Aí sim, a Revolta de Atlas é isso, né? Acho que eu nem acabei de falar. As pessoas produtivas, elas começam a desaparecer. Então imagina aí, as pessoas produtivas no Brasil, coloquem as pessoas que trabalham mesmo. Principalmente o Brasil que está envelhecendo, né? Nós somos um país que a população está envelhecendo, graças a Deus, né? Significa que nossos pais estão vivendo mais, significa que a gente vai viver mais. Mas a pirâmide da gente que era assim, né? Que tinha uma base muito grande para sustentar tudo, que a base, o do meio é que sustenta o de cima, né? Que são as pessoas que já sustentaram outras pessoas, são os idosos, e o do meio é o que sustenta a base. Então, do meio da gente, que era uma pirâmide, né? Agora está começando a ficar maior a parte de cima, já que a gente está envelhecendo. A parte do meio, que é quem produz, está ficando bem achatadinha. Por isso que o Brasil está vivendo essa época de grande problema econômico, de aposentadoria, reforma da Previdência. E a base continua também assim, mas a base não sustenta ninguém, né? Que são as crianças, a população improdutiva. Então, nós, né, a população de que está trabalhando, né, que vai dos seus 20 e tantos anos até seus 50 anos, essa base aqui, está bem curtinha para sustentar um país que está ficando velho e uma população que a população de base que não se sustenta. Em outras palavras, o Brasil está com um grande problema econômico por conta do envelhecimento da população, né? Olha aí, uma coisa boa, que a gente viver mais, os nossos pais viver mais, está trazendo um problema para o Estado brasileiro. E se essa galera da base curtinha, que sustenta em cima, que sustenta embaixo, e se essa galera começar a desaparecer, que é o que acontece na Revolta de Atlas? E aí, como é que vai ficar o Estado? Então, é uma filósofa que ela vem muito nessa pegada para a gente perceber essas políticas assistenciais, esses extremismos, né? Então, é o próximo livro que eu vou ler, se Deus quiser. Então, vamos lá. Aí a Luciana está dizendo assim, tem um póstumo dele que é A Viúva Silenciosa. Sidney Sheldon, legal. Deixa eu anotar aqui. Anoto na minha lousinha. Que a lousinha, eu tenho uma lousinha aqui, né? Não sei se eu já dei aula para vocês. Isso aqui é uma lousinha que eu fico escrevendo. Aí é como se fosse minha agenda. Aí eu tenho que terminar o curso do tribunal que eu estou dando, tenho que fazer um processo, aí tenho que terminar o meu TCC da UES, que eu já terminei, mas a professora fez algumas correções, eu vou ter que fazer, tenho que fazer estágio, enfim, eu vou colocando aqui, eu vou anotar a viúva para eu dar uma olhada se eu gosto ou não, se eu gostar aí entra na minha fila. A viúva funciona. Show. Vamos para frente. Luciana, show. Luciana, anotei, obrigado. Aí a Isaíde está dizendo bom dia, prof, bom dia, turma, bom dia, Isaíde, seja muito bem-vinda. O Walter, bom dia, professor, as provas são elaboradas pela assessoria pedagógica? Não, as provas são elaboradas por mim.
Aí a Janete, Isaíde, bom dia, Isaíde. A Isaíde, Janete, o prazo para postar o trabalho no projeto passo a passo é até quando e onde posso postar? Não localizei no Unifor Online. Janete, até dia 23 no Unifor Online na modalidade tarefa. Tarefa não, trabalhos. Se for no Unifor Online é trabalhos, viu, Janete? Não é tarefas não lá. A menos que tenha mudado eu estou por fora. Quiser ligar o áudio, Janete, para explicar? Ah, pronto. Então pronto. Trabalho. Então, Eu perguntei, professor Elvaldo, eu perguntei que teve uma professora minha que falou que ia ser elaborada pela assessoria pedagógica. Achei curioso, né? Mas... Walter, talvez ou você não tenha entendido bem ou ela não tenha se expressado bem. Não, entendi perfeitamente. Ela falou, o aluno perguntou da prova, né? Ela falou, não sei como é que vai ser, porque quem vai elaborar não vai ser eu, vai ser a assessoria pedagógica. Ela tá falando, eu não, ela tá falando da colegiada? Né? Será que ela tá falando da colegiada? Não, dois agora. Não. Porque assim, eu não... ela respondeu isso. Eu não posso dizer que ela está errada, pelo amor de Deus, só estou dizendo que na minha disciplina, quem elabora sou eu, e eu tenho que mandar para a assessoria pedagógica para eles saberem se está ok, se a pontuação está ok, e para eles arquivarem, porque é uma das exigências do MEC que fica arquivado. Então, assim, eu não posso falar da disciplina dela, pelo amor de Deus, eu posso falar da minha disciplina, que eu elaboro minha prova, aí eu mando para a assessoria pedagógica que arquiva por uma exigência do MEC. E nunca a assessoria pedagógica pode, é um poder que a assessoria pedagógica tem, mas nesses, eu estou na Unifor desde 2008, nesses 12 anos que eu tenho de Unifor, graças a Deus eu nunca tive uma prova que retornou não, certo? Mas realmente a gente tem que mandar para a assessoria pedagógica. Aí só a colegiada, que esse semestre não vai ter, né, turma? Eu acho que esse semestre não vai ter. Eu não sei, vou ter que perguntar à gestão, agora que o Walter falou, eu lembrei. Só a colegiada, o Walter, é o esquema que cada professor faz 20 questões, de acordo com a matriz que a Unifor manda para a assessoria pedagógica, aí a assessoria pedagógica pega as 20 questões dos professores de processo penal, então assim, vamos supor que tenha 5 professores de processo penal, é mais por turma, porque tem 10 turmas de processo penal, ele pega então essas 200 questões, e aí eles espalham essas 200 questões nas turmas, né? Então a turma do horário, se tiver outra turma aqui, se tiver outra turma de processo penal 1, nesse mesmo horário, vocês e essa outra turma vai fazer a mesma prova. Que quem construiu, assim, quem escolheu as questões, quem sorteou as questões foi a assessoria pedagógica. Só a V3, que é a colegiada, que no semestre passado não teve, e esse semestre eu não lembro se eles disseram que vai ter ou não, acho que não vai ter não, mas só a colegiada que é dessa forma. Ao mesmo tempo que eu achei estranho que ela falou isso, né? Mas também eu lembrei que a minha professora de trabalho, que ela faz parte até da coordenação, né? Ela contou a história, que teve um problema enorme aí, questão de negócio de cola, de aluno, de grupo de WhatsApp, que o aluno estava dividindo a prova, né? Estava ameaçando até a monitora, foi um barraco enorme aí que ela contou, né? Eu fiquei tava por fora. Mas aí eu pensei que por causa disso, né? Que iam tentar, pelo menos, sei lá, unificar para tentar diminuir esse negócio aí, desse problema de cola, dessas coisas, né? Não sei. Então, talvez, né? Pode ser que eu esteja desatualizado. Acho difícil, porque eu sou sempre muito antenado, mas pode ser que eu esteja desatualizado. E, galera, essa questão de se pescar, o pessoal, né, que a gente tem uma ilusão, e pensem no que eu vou dizer, certo? Para a vida, talvez não faça sentido agora, mas no futuro, quando você tiver um pouco mais de maturidade sobre essa questão, com certeza vai fazer. A gente tem uma ilusão de controle. Galera, ninguém controla nada. Ninguém controla nada. Eu tenho ilusão de controle que quem manda aqui nessa sala sou eu. Quem começa, quem termina a aula. Meu povo, a gente tá numa bola gigante, a gente tá numa bola gigante, que a gente não flutua, porque tem uma força invisível que se chama gravidade, deixando a gente aqui. Essa bola gigante está girando feito um doida, tá girando entre o Sol, tem uma Via Láctea todinha, e tu acha que tem controle de alguma coisa da tua vida? Eu acho que não. Mas alguns professores, né, tem essa questão de controlar o aluno pescando ou não. Turma, eu vou ser bem sincero, seleção natural, artificial, se você vai pescar ou não, o problema é exclusivamente seu. Você está numa faculdade, numa excelente universidade, com um excelente professor, com excelentes professores, tendo a oportunidade de crescer intelectualmente, tendo a oportunidade de crescer eticamente, aí você resolve pescar e quer que o professor se preocupe quando você está pescando. Eu digo logo em sala de aula, galera, seguinte, eu não sou babá de ninguém, não vou ficar olhando se você está pescando ou não. Se você vai pescar, problema seu. Só não pesca na minha frente.
Porque se eu vir qualquer pessoa pescando, eu tiro a prova e dou zero, como já fiz isso. Mas eu ficar sendo babado de vocês, mas a vida tá aí para isso, meu irmão. E a primeira questão é a OAB, que já sai aprovando 20 e tanto por cento dos alunos, né? E não viram advogados. Engraçado, professor, que eles estavam se preocupando muito com questão discursiva, né? Porque parece que o aluno estava botando igualzinho, né? Idêntico, ipsis literis, a mesma resposta, né? Eu tenho professores que fizeram a prova toda subjetiva na AV1 e agora parece que vão fazer toda objetiva, né? Não entendi muita coisa, né? Porque é objetivo para você, né? Para você. Tinha muito mais fácil, né? Ei, botei A, botou qual, botei B, vamos botar A, né? Não sei, mas. Pois é, mano. Também não entendi muito essa lógica, não. Mas, pessoal, sinceramente, vocês vão pescar, vocês todos são adultos, eu não sou babá de vocês, e o problema é de quem tá pescando. Agora, fiquem cientes. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço na vida. E a gente colhe o que a gente planta, né? Então, aí fica critério de cada um. Vamos para frente. Valeu, Walter, pelas perguntas aí. Até a Vitória é trabalho mesmo, a Ginete só um pouquinho, a Isaíde, mas essa barra não vejo a gente trabalhar. Desculpa pela ignorância. Não, Isaíde, tu vai na nossa disciplina, no Unifó Online, aí vai aparecer várias abazinhas. Uma dessas abas é trabalhos. Aí tu clica em trabalhos, aí aparece o passo a passo. Fica do lado do material didático isso, Vitória. Oi, Thaísa, bom dia. Manda um beijo pra tua mãe, se ela estiver assistindo. A Ginete, eu vou colocar o passo a passo no grupo Unifó Online, vou bater uma foto, show. Por favor, estou sentindo... Não, faça isso não, Isaíde. Ninguém nasce sabendo, não. Você está aprendendo. Aí o Vitor está se enganando. O pessoa que pesca, né, Vitor? Acho que foi nesse contexto. Eu acho que a pessoa está se auto-enganando. E aí a pessoa mostra tanta ignorância. É sério, pessoal, eu mesmo, né, que sou estudante, vocês sabem, eu estou me formando em administração, e eu tive situações em que eu não consegui estudar para a prova, não consegui mesmo. E que nessas situações eu tive a oportunidade de colar, tive demais. Até porque na hora, né, o professor vai, sai, não sei o quê. Enfim, e eu digo, eu vou fazer isso comigo mesmo? Sério que eu vou fazer isso comigo mesmo, eu sendo professor? Eu vou lá pescar, tava aqui do meu lado, meu celular, o professor nem em sala tava. Eu digo, eu vou fazer isso? Eu digo, né? Doido é quem faz, sinto muito. Aí fiz a prova, tirei a nota que eu deveria ter tirado mesmo e pronto. Não enganei ninguém e nem a mim mesmo. Que o pior ilusão é você se auto-enganar. E a gente se sabota o tempo todo. Pensem isso para a vida de vocês. Como o ser humano tem a mania de se auto-sabotar. Então o cara, ou a mulher, tá te chifrando, não tá nem aí, não sei o quê. Aí não basta ligar para você, que, voltou, não sei o que. A gente quer acreditar naquilo, aí começa a se sabotar. Aí você quer acreditar, você sabe que não estudou, aí vem a sua nota, que aí é, sei lá, um 8, um 9, mesmo você não ter estudado, aí você quer brigar com o professor, porque o professor errou a sua nota, quando você sabe que não merece nem aquela nota que ele lhe deu, e você quer subir. Então, toda hora a gente está se sabotando. Tenham consciência da autossabotagem, viu? Que eu acho que aqui, essa vida é muito uma experiência, para ver quem consegue evoluir ou não percebendo essas coisas, né? Mas, enfim, é a opinião minha só. Tá bem, eu já tinha colocado essa informação. Aí o Vitor agradece a gentileza. Aí a Ruth, verdade. A Thaísa, minha mãe está dizendo que o senhor está lindo, kkkk. Muito obrigado. Tão legal essas coisas, porque o pessoal massageia muito a minha autoestima. Eu fico muito feliz. Obrigado, viu, mãe da Thaísa? Eu fico muito feliz. Ontem mesmo eu fui convidado para a palestra de abertura de uma faculdade em Goiânia, a ESUP. E aí eu, todo de paletó, todo bonitinho, gostosinho, não sei o quê. Aí foi uma das coisas que mais... Ai, que palestra fantástica, ele ainda é lindo. Eu digo, esse povo não sabe o que faz, né? A minha autoestima é lá na estratosfera, aí o povo ainda fica me chamando de lindo. Mas eu gosto muito, viu, mãe da Thaís? Eu gosto demais. É comédia. A Janete, ser prestativa, a Janete é incrível. A Janete expõe, kkkk. Show. Então vamos lá, turma, a gente vai começar a falar um pouco sobre inquérito policial, viu? Só besteira. Às vezes eu fico parando para pensar as besteiras que eu falo, mas, turma, é porque a vida tem que ser leve. A gente leva essa vida muito a sério. E eu acho que a gente tem que levar a vida com responsabilidade, mas tentar trazer leveza nas coisas, né? Tentar querer controlar menos, querer se frustrar menos, porque a gente coloca expectativa em tudo, né? A gente coloca alta expectativa no relacionamento, nos filhos, nas mães, nos pais. Os pobres dos pais, mãe da Thaís, isso é uma bênção, porque eu acho que a nossa geração passou a perceber que realmente, não sei se vale muito a pena ser pai,
pelo que os filhos fazem com os pobres dos pais. Ah, cara, eu morro de pena do pobre dos meus pais, dos pobres dos pais que eu vejo por aí, então a gente coloca expectativa altíssima, aí porque a mãe um dia agiu de maneira diferente, aí o filho solta os cachorros na pobre da mãe, ou na pobre do pai, né? Pensem como vocês fazem isso. Então a gente cria expectativa demais e não sabe lidar com frustração das coisas não terem saído da forma como a gente queria. Mas só um detalhe, nada vai sair da forma como a gente quer. Turma, eu vou aqui, eu tô compartilhando minha tela, tá bom? Ainda mais em um ano tão difícil. Pois é. Eu tô terminando um curso de Maria da Penha, né, no Tribunal de Justiça, que eles sempre me chamam para dar curso lá, desde sobre o pacote de crime, agora eu tô falando sobre a Lei Maria da Penha. E uma das coisas que eu mais foco, sabe, eu disse assim, Luciana, eu digo, eu não vou fazer um curso estritamente jurídico, eu vou fazer as pessoas pensarem o que é a seriedade da violência contra a mulher. Porque às vezes pode parecer distante, porque seus pais podem ter uma boa relação, não bater um no outro, não sei o quê. Mas, pessoal, esse problema eu acho que ele é muito eufemizado. Você nem se existe eufemizado, mas vem de eufemismo, que é em relação a você diminuir a gravidade dessa situação. Então, se você ao menos sonhasse o marido, se uma mulher, né? Mas sonhar que outra pessoa, no contexto de violência doméstica é a que você vive junto, né? Dentro da sua casa, é uma empregada doméstica, é a sua prima que mora aí com você, ou familiar, se ao menos alguém, mulheres, olhar feio para vocês, vixe, Maria, olhou torto para mim, 180. Ligou para 180, denuncie. Se você achar que é mais sério, procure logo não, não, ele mudou, é o que eu mais escuto. Porque, assim, isso para mim é muito grave, e, turma, eu tô falando sobre isso porque isso é direito, tá? É muito grave, porque de 50 mandados de Maria da Penha que eu recebo, 45 as mulheres não querem mais, as mulheres voltaram, e eu escuto, não, naquele dia ele realmente me bateu, me ameaçou com a faca, mas aí passou, tá, um mês, a gente conversou, e agora a gente tá junto, como é que eu faço para tirar isso? Ô, pessoal... E aí eu fico pensando, tentando me colocar no lugar dessa mulher para tentar entender o porquê dela estar se iludindo, porque a gente não sabe o contexto que a pessoa vive, né? A gente não sabe se ela precisa dele por questão financeira, e aí ela não sabe que a Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de pensão alimentícia. Eu não sei se ela está naquele ciclo da violência, que a mulher começa a se sentir culpada. Então eu já vi discurso da mulher, dela dizendo assim, não, ele me bateu mesmo, mas a culpa foi minha. Ah, pessoal, não fala isso pra mim, não. Não falo, não. Eu digo, olha, a senhora vai me prometer que a senhora nunca mais vai repetir isso. Porque ninguém é culpado de ser vítima de qualquer crime. Existe o criminoso e existe a vítima. A senhora é vítima. E ele é o criminoso, porque ele não devia nem ter olhado feio pra você. Rapaz, eu dou tanto cagaço nesse povo, cagaço assim, né? Com o meu jeitinho, né? Vocês sabem que eu consigo falar as coisas. O povo diz que eu consigo muito persuadir, porque realmente as coisas eu consigo conseguir as coisas falando, conversando, entendeu? Que o inimaginável. Se você passar um final de semana comigo, meus amigos adoram. Meus amigos, amigas, adoram, porque o que a galera pensa, não dá isso aqui. Não, peraí, deixa eu só falar ali. Aí, no instante, eu consegui as coisas, graças a Deus. Aí, outro dia, eu fui intimar, né? Se eu pego a hora do almoço para intimar Maria da Penha, galera, eu vejo os dois almoçando juntos. Aí, beleza, não que eu não acho que as pessoas não possam se redimir, entendeu? Eu só acho que deveria ter uma cautela maior entre o cara te violentar e tu voltar para ele, entendeu? De não ser uma coisa de uma semana ou um mês, que é o tempo que dura, né? Entre o pedido dela e eu chegar na casa dela. Mas, enfim, aí eu vi um homem olhando para ela, eu cheguei lá e estavam os dois almoçando. Aí eu fui explicar, eu tinha intimação para os dois, aí eu fui explicar, né, o que era a situação. Aí ele olha para ela e diz assim, tá vendo o que você fez? Tá vendo? Agora tá esse oficial de justiça aqui em casa. Eu digo, opa, meu amigo, eu não olhei nem para ela, eu disse, olha, isso aqui é um mandado, isso aqui é um deferimento de medida protetiva. Você tem toda a proteção do Estado em relação a ele. Se ele olhar feio para a senhora, se ele fizer menos do que ele acabou de fazer, ligue para o 90 agora que ele sai preso. E o senhor, se o senhor olhar feio para ela, ela está avisada. Ela vai ligar para o 90 e o senhor vai preso. E se o senhor descumprir o que eu estou dizendo aqui para o senhor, que é se afastar dela nesse exato momento, o senhor responde criminalmente pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Pessoal,
Aí, assim, aí só voltando para a história, né? Porque isso aí eu fico todo arrepiado, turma, porque eu não imagino como é que uma pessoa pode bater na outra e ainda mais bater na mulher. E ainda mais bater na mulher que tu escolheu para ser a tua esposa, tua companheira, enfim. E o fato é que, nesse curso que eu estou fazendo para o tribunal, uma coisa que eu me prometi é fazer as pessoas pensarem sobre. Porque a lei é muito seca. A lei são palavras muito secas, tá? A lei é legal, é multidisciplinar, não sei o que, blá, 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 blá. Mas é uma lei muito boa, blá, 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 blá. Mas esse contexto abstrato não toca tanta gente. Toca tanta gente quando eu digo assim, ó, galera, só nessa época de março foi levantado que de casal violentado teve 14 mil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu começo a conversar, a trazer dados mais concretos, a galera começa a se tocar quão real e quão sério é esse problema, porque parece que é muito afastado, né? É igual a pandemia, porque a pandemia acabou para todo mundo, né? Porque agora é época política, ninguém fala mais de Covid, ninguém não sei o quê, os barzinhos, restaurantes, não sei o quê, tudo lotado, a galera sem máscara. Lá no fórum a galera tá andando sem máscara, no fórum. Olha o desrespeito com o outro. Então, assim, a gente é muito manipulado, no final das contas. E aí foi uma coisa que eu me prometi, é que eu ia focar mais nessa questão de fazer as pessoas pensarem, né? Não sei nem por que eu entrei nesse assunto, me desculpe o desabafo. Aí, não, foi por causa da Luciana, ainda mais num ano tão difícil, né? Principalmente das mulheres. Aí a Luciana, fiquei chocado com o caso Robinho, eu também. Aí, Janete, muitas nem reconhecem que estão sofrendo violência doméstica. E o pior é quando elas chegam na fase, a vítima chega na fase de se achar culpada, se achar merecedora de ser violentada. É um ciclo, pessoal. Isso aqui, ó, você acha que domina, mas ninguém domina isso aqui, não. Acho que a iluminação da vida é você conseguir dominar isso aqui. Mas enfim, vamos para frente. Quando não é violência doméstica, é o estupro, que não deixa de ser um tipo de violência doméstica, né? São 5 tipos de violência doméstica, está no artigo 7º da lei. Aí a Thaís, é verdade, Sara, é desse tipo profissional que a sociedade precisa, não de operador de direito. A gente precisa pensar. Então, às vezes, o aluno pode até ir, um ou outro, aí, vixe, o professor está só enrolando aula, não sei o quê, que não faz meu tipo, né? Você sabe que eu não enrolo aula nenhuma. Mas essas conversas, esse pensar, é essencial para a universidade. Só que a gente se vê numa disciplina onde a gente tem poucas aulas e conteúdo enorme. Como é que eu vou parar para pensar com vocês? Tirando um outro dia como eu faço. Como é que eu vou parar para discutir com vocês mais a fundo a matéria, né? Enfim, é um problema sistemático do direito. Turma, eu vou precisar de 1 minutinho de vocês, ó. Volto. Pronto, galera, voltei. Show. Então, eu estou compartilhando minha tela. Eu estou compartilhando minha tela para a gente puxar, né, o nosso material, a nossa notinha de aula, como vocês sabem. Turma, na próxima segunda é a nossa prova, tá bom? A V1 no horário da aula, a V2, primeira e segunda chamada no horário da aula, pelo AVA. Se 9h30, quando começar, né, que é no horário da aula, se 9h30 tiver o AVA com instabilidade, por favor, não se desespere, as coisas são muito simples. Porque no começo de toda aula, geralmente o AVA dá uma instabilidade. Eu acho que até nunca mais eu vi ele dando instabilidade. Mas se ele der, fiquem tranquilos, porque vocês vão ter muito tempo para fazer a prova. Então, certeza que meia horinha, 40 minutos, você termina a prova, viu? Então, vai ser pelo AVA, né? Da mesma forma que foi a V2, vai ser da mesma forma que foi a V1. Você vem aqui, avaliações, aí eu vou criar aqui, né? A V2 primeira chamada, a V2 segunda chamada. No dia da aula, terça, você faz a V2 primeira chamada, quarta você faz a segunda chamada. A segunda eu estou pensando em passar um trabalho, tá? Eu acho que a primeira vai ser prova mesmo e a segunda vai ser um trabalho que vai dar trabalho. Mas aí eu digo aí para vocês, eu digo hoje, até amanhã eu estou dizendo como é que vai ser. Então a V1 prova e a V2 primeira chamada prova, a V2 segunda chamada um trabalhinho para vocês. Show. Então, turma, é isso. Por aqui vocês vão fazer a prova na hora da aula. Aí as atividades semanais eu não passei, né, para vocês, não tem.
Eu estou aqui, então a gente já viu a unidade 1, que é a introdução ao processo penal, unidade 2, que é princípios do processo penal, unidade 6, que é da ação penal, e a gente está agora na investigação criminal. Quando a gente terminar aqui, que já a gente está terminando, a gente vai para prisões processuais, competência, sujeitos processuais e acaba a nossa matéria. Dá tempo demais. Demais não, mas dá tempo. Pronto, eu estou baixando esse material, né, que eu já baixei 200 vezes, sei nem porque eu estou baixando de novo, mas Deus está vendo. Pronto. Então, turma, a gente está vendo inquérito policial, eu disse para vocês estudarem, né, do artigo 4º até o artigo 23, porque 24 começa a ação penal, de 24 em diante você já deve ter visto. A gente já viu o conceito de inquérito policial, espécie de inquérito policial, e a gente parou aqui nas características do inquérito policial. Aliás, já viu as características do inquérito policial, já viu a notícia crimes, que é o que vocês vão fazer, né, para o passo a passo, e aí a gente está vendo a iniciativa do inquérito policial, que na verdade a gente já viu também. Quando o crime é de ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser iniciado de ofício pela autoridade policial, mas o MP pode requerer, ou o próprio ofendido pode requerer. Turma, a regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. E a gente falou que a notícia crimes é você noticiar o crime para qualquer autoridade, que pode ser a polícia, por meio do BO, pode ser o juiz, o promotor. Então, se eu estou sendo vítima de um crime de ação penal pública incondicionada, como o estupro, como o homicídio, o aborto, infanticídio, como o roubo, aí, enfim, eu posso chegar para o juiz e falar. Aí o juiz vai registrar o que eu estou falando e vai mandar um ofício para o delegado instaurar um inquérito policial. Então, o inquérito policial, quando o crime é de ação penal pública incondicionada, ele pode ser iniciado de ofício pelo delegado, mas também pode o MP requerer, ou mesmo o ofendido, ou mesmo o juiz. Lembrem que quando o juiz e o MP mandam um ofício para o delegado instaurar inquérito policial, o delegado é obrigado a instaurar sob pena de cometer o crime de prevaricação. Agora, pessoal, alguns crimes, né, são de ação penal pública condicionada, aí já vimos isso. Se for condicionada à requisição do ministro da Justiça, só pode ser instaurado o inquérito com a requisição do ministro da Justiça. É por isso que a gente falou, turma, primeiro de ação penal, para vocês entenderem exatamente essa parte. Quando você requerer a instauração de um inquérito policial, você enquanto vítima, a sua petição vai ter que conter o que está no artigo 5º, parágrafo 1º, que eu falei para vocês na aula passada. Então, quando vocês forem fazer a notícia crimes, falem, narrem o fato com todas as circunstâncias, individualizem o indiciado ou descrevam os seus sinais característicos, apontem as razões pelas quais você entende que o indiciado, né, que a pessoa é o autor da infração, indique testemunha. Então, quando você for fazer a sua notícia crimes, você vai endereçar o delegado. Eu disse para vocês terem cuidado para olhar a ação penal do crime, porque se for pública condicionada à representação, você tem que deixar expresso que está dando a representação. Se for pública condicionada, não precisa isso. E você vai ter que colocar nessa sua notícia crimes todas essas circunstâncias que estão no artigo 5º, parágrafo 1º. Então, o trabalho que vocês têm para fazer aí no passo a passo é super simples. É tão somente colocar isso aqui no papel, né? Que a questão já vai te dar todas essas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. E aí, então, a gente já viu, né, que na ação penal pública condicionada pode ser condicionada a requisição do ministro da Justiça ou a representação do ofendido, e não pode ser instaurado um inquérito sem a representação do ofendido e sem a requisição do ministro da Justiça. Turma, já que a gente falou de Maria da Penha, antes de uma decisão que o STF deu, não lembro o ano, ó. Eu não estou lembrando o ano. Mas antes de uma decisão de o STF, a lesão corporal leve, no contexto da Maria da Penha, era ação penal pública condicionada à representação da ofendida. Antes, né? Então, quando os vizinhos estavam brigando um com o outro, o cara estava lá espancando a vizinha, e aí você ligava para a polícia só podia levar o cara preso se a mulher autorizasse. Por quê? Porque toda prisão em flagrante instaura-se automaticamente o quê? O inquérito policial. Acontece que quando a lesão corporal leve dependia de representação, só pode instaurar o inquérito policial se a mulher dá a representação. Então, muitas vezes, seu vizinho estava espancando lá a esposa, você ligava para a polícia,
a polícia chegava lá e não podia levar o cara preso. Por quê? Porque a ofendida não dava a representação. A ofendida disse, não quero que leve ele preso. Não quero, não dou a representação. E aí eles não podiam levar o cara preso, porque se levar o cara preso em flagrante, tem que fazer o auto de prisão em flagrante, vocês vão estudar comigo, a nossa próxima matéria, tem que fazer o auto de prisão em flagrante, e todo o auto de prisão em flagrante automaticamente se instaura em inquérito policial. Aí o Supremo, ele deu uma decisão, que é essa que eu não estou lembrando o ano, dizendo que a lei dos juizados especiais não se aplica à Lei Maria da Penha. Então, se tem um contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, não se aplica a lei dos juizados especiais. E quem diz que a lesão leve depende de representação da vítima é a lei dos juizados especiais. Ora, se a lei dos juizados especiais não se aplica mais à Lei Maria da Penha, qualquer lesão corporal que envolva a Lei Maria da Penha, qualquer uma, lesão leve, grave, gravíssima, se vocês virem penal, 2, qualquer lesão corporal que envolva a Maria da Penha é pública e incondicionada. Então, hoje a polícia chega e leva o cara preso em flagrante, mesmo que a ofendida não queira. Olha como foi bacana essa decisão. Mas, enfim, a gente já viu que se o crime for de ação penal pública condicionada, o inquérito não pode ser instaurado sem a requisição do Ministério da Justiça ou sem a representação, isso tudo a gente já viu em ação penal. E se o crime for de ação penal privada, o inquérito policial também não pode ser instaurado sem o requerimento da vítima. A gente já viu isso em ação penal. Só um cuidado, turma. Eu já falei para vocês que se for uma infração de menor potencial ofensivo, que está no artigo 61 da Lei de Juizados Especiais, Janete, coloque o artigo 61, por favor, no chat. Se for uma infração de menor potencial ofensivo, a gente já falou sobre isso, tá? Vai ser instaurado o TCO. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? É qualquer crime em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos e as contravenções penais. Então, se for o crime de ameaça, de lesão leve, se for o crime de calúnia simples, injúria, difamação, se for qualquer contravenção penal, não vai se falar em inquérito, vai se falar em TCO, termo circunstanciado de ocorrência. A gente já conversou sobre isso. O fato é que as questões botam assim, se o crime for de ação penal privada, não se instaura inquérito. Se o crime for de ação penal privada, se instaura inquérito policial. Tá errado. Vai se instaurar TCO quando for uma infração de menor potencial ofensivo. Pode se instaurar inquérito quando não for uma infração de menor potencial ofensivo. Então, cuidado com as questões quando eles dizem que a ação penal é que vai determinar se é inquérito, se é TCO. Tá errado. Então, as questões dizem, se o crime for de ação penal privada, se instaura TCO e não inquérito. Tá errado. A ação penal, o tipo de ação penal, não influencia se é inquérito e também não influencia se é TCO. O que vai dizer se é TCO? Foi infração de menor potencial ofensivo. O que vai dizer se for inquérito? Não é uma infração de menor potencial ofensivo. Ponto. Aí, turma, tem um tipo de notícia crimes, né, que é a delatio crimes, e a delatio crimes, ela ocorre quando qualquer pessoa do povo é que delata o crime, não a vítima em si. Então, quando é a vítima que delata o crime, então eu fui vítima de um roubo e vou lá fazer um boletim de ocorrência, isso é uma notícia crimes de cognição imediata ou indireta. Então, quando você vai lá fazer um BO na polícia, você enquanto polícia, ou você enquanto vítima chegou na delegacia para fazer o BO. Ali você está fazendo notícia crime de cognição indireta ou de cognição imediata. Agora, se o crime for de ação penal pública, qualquer pessoa do povo, mesmo que ele não tenha sido vítima, pode denunciar a autoridade. Então eu posso ligar aqui para o 190, eu estou vendo um roubo aqui. Aí eu posso ligar para o 190 e dizer assim, eu estou vendo um roubo aqui e tal. Isso aí é o que a doutrina chama de delatio crimes. Então, delatio crimes é a situação em que qualquer pessoa do povo que toma conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada comunica por escrito ou verbalmente o fato à autoridade policial. E a autoridade policial, depois de fazer a VPO ou a VPI, a gente já falou sobre isso na aula passada, mandará instaurar um inquérito policial. Então, delatio crimes é quando a notícia crimes é feita por qualquer do povo que não a vítima, que todo mundo pode delatar, um tráfico de drogas, uma tentativa de homicídio, de roubo, por aí vai. E aí, turma, algumas pessoas no exercício da função pública, eles são obrigados a notificar, né, a ocorrência de um crime, ou notificar a ocorrência de alguma coisa. Que é isso que eu já falei para vocês na aula passada, né? Tudo isso eu já falei.
Então vamos falar, turma, o que é que inaugura um inquérito policial, certo? O que inaugura um inquérito policial, geralmente, é o auto de prisão em flagrante. Vocês já sabem que se for feita uma prisão em flagrante, a gente vai estudar sobre isso na nossa próxima matéria. Se for feita uma prisão em flagrante, automaticamente se instaura um inquérito policial. Ou se instaura um inquérito policial por meio de uma portaria do delegado de polícia. Portaria eu já mostrei para vocês, até no exemplo de inquérito policial que está aí no AVA, o inquérito policial é iniciado por meio de uma portaria. Na prática, 90% dos inquéritos policiais são instaurados ou por portaria ou por o auto de prisão em flagrante. Contudo, pode ser uma peça inaugural do inquérito policial, um ofício do promotor de justiça requerendo a instauração do inquérito, ainda um requerimento da vítima do seu representante legal, ou mesmo até um ofício do juiz, né? Que aí é mais controverso, mas pode ser também. Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, na verdade, nessa parte, sério, eu queria que você gravasse só que o inquérito policial é instaurado ou pelo auto de prisão em flagrante ou pela portaria. Porque essas outras coisas é só você mesmo saber, mas o delegado, mesmo que tenha um requerimento da vítima, o delegado vai fazer uma portaria. Mesmo que tenha um ofício do promotor, o delegado vai fazer uma portaria. Então, nessa parte aqui de peça inaugural, você vai memorizar que a peça inaugural do inquérito ou é um auto de prisão em flagrante ou é uma portaria do delegado. Pode o juiz requerer a instalação do inquérito? Pode, controverso, mas pode. Pode o MP requerer a instalação do inquérito? Pode. Pode a vítima requerer a instalação do inquérito? Tanto pode, que a gente viu na aula passada, que se a vítima pedir a instalação de um inquérito e o delegado der um despacho negando a instalação desse inquérito, vai caber para a vítima entrar com recurso para o chefe de polícia. A gente viu isso na aula passada. Então, dessa parte aqui, eu quero que você memorize o que é que inaugura o inquérito policial. Auto de prisão em flagrante ou portaria. Porque mesmo que venha um ofício do promotor, mesmo que venha um pedido da vítima, o delegado vai fazer uma portaria. Aí fica mais fácil para você entender na prática, né? Aí a gente já viu essa parte, né? Durante o inquérito, a autoridade deve envidar todos os esforços no sentido de elucidar o crime. Aí eu falei que no artigo 6º diz de maneira exemplificativa o que é que o delegado pode fazer durante o inquérito. Então a gente viu, turma, que o inquérito policial ele é presidido pela autoridade policial. Quando eu digo que o inquérito é presidido pela autoridade policial, eu quero dizer para vocês que o delegado tem plena autonomia para fazer os atos que ele acha que tem que fazer. E entre esses atos, eu já li com vocês, que vai ser preservar o local do crime, ouvir testemunha, ouvir o indiciado, ouvir a vítima. Entre essas questões que ele pode fazer, está de maneira exemplificativa no artigo 6º, que a gente já viu, o artigo 6º, que é dirigir-se ao local do crime para não se alterar as condições das coisas, apreender os objetos relacionados, colher as provas, ouvir indiciados. Então, tudo isso, pessoal, a gente já foi conversando sobre o que é que o delegado pode fazer, certo? E aí dá para você aprofundar um pouco mais a matéria lendo isso. O ato de indiciamento. O ato de indiciamento, então, o inquérito, você sabe que a função do inquérito, quem faz, é a polícia judiciária, que faz o inquérito, são o delegado de polícia civil, o delegado de polícia federal, mas que existe o inquérito policial militar, existe o PIC do Ministério Público, e aí você sabe, turma, que o inquérito, então, ele é feito pela polícia judiciária e não pela polícia administrativa. Ele é feito pela polícia judiciária para ajudar o judiciário a elucidar o crime, para dar a tal da justa causa da ação penal que tanta gente conversou. E aí, nessa história de se investigar para apurar como ocorreu o crime, pode ser que tenha um principal suspeito. E o principal suspeito, ele vai lá constar como indiciado. Eu até mostrei para vocês, ó, esse inquérito aqui, exemplo de inquérito policial, né? Que, ó, ele inicia por meio de uma portaria do delegado, ó, inquérito policial, aí tá aqui, ó, a portaria do delegado, ó, portaria do delegado. Tá aqui a capa do inquérito policial, a autuação do inquérito, e ó como é que começa o inquérito, por meio de uma portaria. Nesse caso, esse inquérito, perceba, ó, tá aqui a autuação de que foi autuado, aí a etiqueta da justiça, porque ele vai ser encaminhado à justiça, mas, ó, indiciados. Indiciamento é o ato de a pessoa virar indiciado, virar principal suspeito. E aí, se tivesse o delegado, colocava aqui. Como não tem indiciado, pelo menos nesse momento, o delegado não colocou aqui. Então, geralmente, o delegado instaura um inquérito policial e o ato de indiciar alguém no inquérito é muito sério. Aí o delegado começa as investigações sem indiciado.
Pode ser. Se for um auto de prisão em flagrante, provavelmente ele vai colocar como indiciado preso em flagrante, né? Mas também, turma, se não for um inquérito policial iniciado por meio de um auto de prisão em flagrante, o delegado pode não colocar indiciado. Fica na autonomia, é um ato exclusivo do delegado. Então, juízes, às vezes, querem que o delegado indicie alguém. Promotores querem que o delegado indicie alguém. E não, o delegado tem autonomia para dizer quem ele vai colocar como indiciado ou não. E muito embora que já tem em tese os suspeitos, o delegado preferiu deixar de maneira informal. Só quando ele tiver mais certeza que foi aquele suspeito que cometeu o crime, é que ele indicia. Então, esse é o ato de indiciamento, né? Então, o indiciamento é um ato policial do delegado, realizado através do interrogatório, através do qual o suspeito é considerado o provável autor da infração investigada. Não basta uma mera suspeita, como foi o caso do Neymar, que eu falei para vocês. Neymar nunca foi indiciado. Então diziam, o Neymar está sendo investigado. Sendo investigado é uma coisa, mas indiciado não. Então não basta a mera suspeita por parte do delegado, são necessárias provas mais robustas, mais coerentes. E aí, no auto de prisão em flagrante, quando o indício está bem claro, o delegado pode indiciar, ou mesmo durante as investigações, ele pode a qualquer tempo indiciar, isso não é problema. Com o indiciamento, a pessoa sai da condição de suspeito para indiciado, que aí ele sai da condição de suspeito para principal suspeito, provável autor do crime, ele vai ser interrogado e vai ter que ter a vida pregressa dele levantada, que são as certidões de antecedentes criminais. Então já vai levantar a certidão de antecedentes criminais para saber os inquéritos que ele, porventura, é investigado. Mas inquérito não tira bons antecedentes, tá? Eu posso ter, vocês viram isso em penal 1, quando vocês viram reincidência. Turma, eu posso ter 30 inquéritos policiais contra mim. Eu posso ter o Lula. O Lula tem, acho que o Lula tem 3 ou 4 ações criminais contra ele. Uma delas ele já teve 2 condenações, e outra delas ele já teve 1 condenação, e o Lula continua sendo considerado inocente. A gente até falou sobre isso também quando eu vi presunção de inocência. Então o fato de eu ter inquérito policial contra mim não tira a minha condição de inocente, tá bom? Mas, dependendo do preconceito que a pessoa tenha, né, infelizmente, na teoria não deveria tirar a tua condição de inocência. E aí, turma, uma das características do inquérito é que o inquérito ele é uma peça temporária. A regra, pelo Código de Processo Penal, é que o inquérito policial tem que terminar no prazo de 10 dias. Então, essas investigações que o delegado está fazendo tem que terminar no prazo de 10 dias se o indiciado está preso. Por isso que no inquérito, o delegado geralmente coloca bem grande indiciado solto ou preso. Nesse caso, nem indiciado tem, né? Se não tem indiciado, o prazo aqui é 30 dias para o delegado acabar. Se tem indiciado e ele está preso, é colocado aqui bem grande. É indiciado preso, ou então preso. Só para o delegado saber que o prazo dele é diferente. Antigamente, e a realidade que eu estou falando é a do Ceará, tá? Porque realmente eu não conheço muito bem a realidade dos outros estados, e vai variar de estado para estado, mas aqui no Ceará o inquérito era físico, né? Hoje em dia, o inquérito está sendo mais feito na forma virtual. Então, a Secretaria de Segurança Pública está cada vez mais se aperfeiçoando, o inquérito está sendo digital mesmo no computador, certo? E aí o próprio sistema já dá o prazo para o delegado. Porque o delegado tem que acabar o inquérito policial, como regra, no prazo de 30 dias se o indiciado está solto, e no prazo de 10 dias se o indiciado está preso. Isso está no artigo 10 do CPP. Se o indiciado estiver solto e o delegado achar que precisa de mais tempo para poder apurar, ele pode requerer ao juiz a prorrogação do prazo se o indiciado estiver solto. Então, no caso da Nájila, lá, do Neymar, realmente as delegadas, o Neymar estava solto, né? Não tinha indiciado, na verdade, então o prazo que elas tiveram para fazer a investigação do suposto estupro da Nájila foi de 30 dias, só que quando chegou 30 dias, elas são obrigadas, o delegado é obrigado, eles não podem perder esse prazo, né? Pelo menos não deveriam. E aí, se eles perderem, em tese, pode ser que a prisão de alguém seja ilegal, em tese eles podem responder por prevaricação, daí porque esse prazo os delegados respeitam muito, mas no caso das delegadas lá que estavam apurando o suposto estupro da Nájila, chegou 30 dias
e não tinha indiciado, então o prazo dela era de 30 dias, e elas não conseguiram terminar. Aí elas concluíram o inquérito policial por meio de relatório, e aí eles mandaram para o juiz responsável, né, mandaram para o judiciário, pedindo a prorrogação do prazo. Aí, no caso, o juiz ouviu o MP, e aí foi deferido, elas tiveram mais 30 dias para terminar o inquérito policial. E a justificativa delas é que, como o suposto crime tinha sido ocorrido, tinha sido feito lá em Paris, ficava muito difícil para elas fazerem as diligências, por isso que 30 dias não bastou, elas quiseram mais 30 dias. Então, se o indiciado está solto, o prazo para acabar o inquérito é de 30 dias. Contudo, chegou 30 dias, o delegado ainda acha que precisa de mais tempo, o indiciado estando solto, o delegado pode requerer ao juiz a prorrogação do prazo do inquérito. E o juiz pode prorrogar pelo prazo que ele ache adequado. Pode ser até mais 10 dias, mais 15 dias, mas geralmente o juiz prorroga, como foi o caso da Nájila, desse inquérito do Neymar, por mais de 30 dias. Já se o indiciado está preso, aliás, o prazo para concluir são 10 dias. Quando, turma, é impressionante a seriedade que é tratado o réu preso, sabe? E eu vejo muito isso, a tensão, até como oficial de justiça, para cumprir mandado quando o réu está preso. É super sério. Porque aí cai Comissão de Direitos Humanos, cai não sei o quê, cai OAB, cai CNJ. Rapaz, é super sério. Um preso, ele tem um processo muito mais célere, né, do que qualquer outro processo. Sempre processo de réu preso são grau zero é de maior importância, de prioridade, sempre. De mandado, tudo, cai em cima. Até porque, turma, se ele está preso e está sofrendo o processo, é porque ele ainda está preso na condição de inocente. Daí porque tem que abreviar o máximo possível, porque se ele realmente foi um inocente que está preso. Então, na teoria é uma coisa muito boa, né? Na prática é uma coisa muito tensa. E aí, se o indiciado, né, foi feito, eu fui preso em flagrante, vocês já sabem que de todo auto de prisão em flagrante, automaticamente se instaura um inquérito policial, e aí esse inquérito policial tem que acabar em 10 dias, tem que acabar. Professor, mas o senhor que é muito inteligente, olha aí minha autoestima lá em cima, professor, mas o senhor que é muito inteligente fez um crime que está sendo Agatha Christie, super difícil de desvendar, e o senhor está preso. Pode haver a prorrogação do inquérito policial? Até pode, mas eu tenho que ser solto. Então, é até admitida a prorrogação do inquérito policial quando alguém está preso. Mas o juiz, no ato em que ele prorroga o inquérito policial, ele me solta. Aí pode. Se o indiciado estiver preso, então, para o juiz me manter preso, o juiz não vai poder prorrogar o inquérito policial. E aí, turma, existem algumas regras especiais que eu quero que vocês memorizem só duas, tá? Uma é da Justiça Federal. Se na Justiça Federal o inquérito policial é da Justiça Federal, como esse aqui, ó, esse aqui é um inquérito da Polícia Federal, ó, que eu estou mostrando para vocês como exemplo. Se tivesse alguém preso, não seria pelo prazo de 10 dias a prorrogação, né, o prazo do inquérito. No caso da Lei 5.010 de 66, diz que mesmo o indiciado estando preso, o inquérito deve terminar em 15 dias, e ele já admite a prorrogação mesmo preso por mais 15 dias. Então, inquéritos da Justiça Federal, inquéritos da Polícia Federal, mesmo o indiciado estando preso, pode terminar em 15 dias e não 10, e aí pode prorrogar por mais 15 dias, isso quem prorroga é o juiz. Já a turma tem no prazo da economia popular, não precisa memorizar esse, eu quero que vocês memorizem, tem também do Código de Processo Penal Militar, que se o cara está preso é 20 dias, mas também não precisa memorizar, eu quero que você memorize só o inquérito da Justiça Federal e o inquérito da Lei de Drogas. A Lei de Drogas, ela vem, né, no intuito de punir, de prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o traficante em si. E aí, se eu estou preso porque eu estava vendendo drogas, por exemplo, lá na Unifor, se eu estou preso por tráfico de drogas, mesmo estando preso, o inquérito pode terminar em 30 dias, e não em 10. Não pode prorrogar aqui. Não é como a Justiça Federal que pode prorrogar. E se eu tiver solto, o prazo do inquérito que apura o tráfico de drogas, estando o traficante solto, é de 90 dias. Pode prorrogar aqui nesse caso, se ele estiver solto. Na Justiça Federal, turma, o prazo do cara preso é 15 dias, prorrogável por mais 15, mas se ele estiver solto, segue o artigo 10 do CPP, tá? 30 dias mesmo. Alguma dúvida, turma, até aí? Deixa eu ver aqui.
Prof, a aluna Mariana está com dificuldade de acessar do e-mail, pediu para o senhor aceitar de maneira externa. Não estou vendo nenhum pedido aqui da Mariana, tá, Janete? Não estou vendo nenhum pedido dela. Quando vier, eu abro aqui. Show. Turma, peraí que meus cachorros estão arrombando a porta aqui. Ei, bebê. Fala, Cleide. Vitor. Deixa eu só colocar, porque senão ficou me atrapalhando. Eu acho que os meus cachorros nunca atrapalharam a nossa aula, mas na aula da noite, galera, não tem jeito. Terça e quinto do aula à noite, peraí que eu já vou aparecer. Terça e quinto do aula à noite, e eles... É assim, começa no AB noite, né? 7 horas. Aí eu começo a gritar pra eles, 6h55. Tó, Saori, não sei o quê, vem cá, blá, 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 blá. Vem nem a pau, porque eles só fazem o que eles querem, né? Aí eu começo a aula, aí eu acho que eles me escutam falando, aí começa a quebrar a porta aqui, querendo entrar, arranhar a porta de todo jeito pra entrar. Aí beleza, aí acaba a aula no AB, aí eu desço, tomo água, e aí eles saem e ficam lá embaixo. Aí eu subo, bora, todo mundo comigo, porque eu já sei que eles vão perturbar, vem nem a pau. Aí eu começo a aula 8h40 do CD. Aí quando eu começo a aula 8h40, dá 9 horas, eu começo a arrombar a porta de novo. Aí todo dia, toda terça e quinta, eu digo, galera, ó, 10 segundos aí só pra abrir a porta aqui, senão não me concentra a galera colocando, a galera fechando. Então vamos lá, turma. Então acho que vocês não estão com dúvida até aí não, né? Acho que tá tudo tranquilo. Então, turma, os prazos podem ser ampliados pelo juiz, né? Mediante pedido justificado da autoridade policial, está no artigo 51 do CPP, e os casos são de difícil elucidação, né? O inquérito policial apura um caso de difícil elucidação, como é o caso que está acontecendo, né? Do advogado que, em tese, que está sendo acusado de ter matado a empresária. E aí, extensão de prazo indiciado preso, já falei para vocês, né? Que não se prorroga, né? Como regra. E aí, turma, vem também sobre o inquérito policial, sobre o arquivamento do inquérito policial. Mas antes disso, eu botei aqui, mas eu vou passar isso, já eu falo do arquivamento do inquérito. Então, em deferimento do pedido do prazo, o juiz não poderá indeferir o prazo de novas diligências quando houver concordância do MP. Geralmente não é que o juiz nem possa, o juiz até pode, porque o juiz pode tudo, o juiz aqui no Brasil tem muito poder. Mas na grande maioria das vezes, o juiz não indefere, né? Aqui é tranquilo, bababá, contagem de prazo. O prazo do inquérito policial é divergente, esse prazo, né? Mas se o cara tiver preso, prevalece que a contagem do prazo é um prazo penal. Se ele tiver solto, prevalece que o prazo é um prazo processual penal, né? O prazo penal, você sabe, inclui o primeiro dia e exclui o último. A gente já falou sobre isso e na aula de ação penal, e vocês já viram isso em penal 1. E o prazo penal, então, ele inclui o primeiro dia e exclui o último. Até disse, galera, prazo penal, conte tudo e tire um dia. Então, no caso, se o cara está preso, é divergente, mas prevalece que o primeiro dia de instauração do inquérito já é o primeiro dia, já conta. Já se o cara estiver solto, prevalece que é um prazo mais processual penal, que começa e termina em dia não útil, né? Mas isso é muito divergente ainda. Valor probatório do inquérito. Galera, essa história de valor probatório do inquérito, vocês vão estudar mais quando vocês forem estudar processo penal 2, mas eu já vou falar. É assim, o inquérito, ele não produz prova. O que seria uma prova? Prova seria o que é colhido na frente do juiz com o contraditório. Vão ter exceções, que eu não vou entrar nas exceções, tá? As exceções sobre as provas que são colhidas não durante o processo, e sim durante o inquérito, é matéria de processo penal 2, mas basicamente eu quero que você entenda a regra. A regra é que o inquérito produz elementos de informação. E o processo produz provas. O inquérito produz elementos de informação, porque tudo que é colhido durante o inquérito, depoimento da testemunha, prova pericial, tudo que é colhido durante o inquérito é colhido na frente do delegado e não do juiz, e é colhido sem contraditório. A gente já falou que o inquérito policial não tem contraditório. Aí, esses depoimentos que são feitos durante o inquérito policial, quando iniciar a ação penal, porque do inquérito, aí você vai estudar comigo,
termina o inquérito, vai para o judiciário, segue para o promotor de justiça, se for de ação penal pública, e o promotor pode ajuizar a denúncia. Então, do inquérito, você já entendeu nas aulas passadas, que do inquérito pode surgir uma ação penal. Quando houver essa ação penal, quase todo mundo que foi ouvido durante o inquérito policial vai ser intimado para ser ouvido de novo durante o processo. Olha como é essa história. Se você, então, presenciou um crime, então você estava numa pizzaria e a pizzaria foi roubada. Aí o delegado chegou, né, a polícia, e te disse assim, ó, vem aqui comigo com a delegacia, porque você vai ser testemunha. Você é obrigado a ser testemunha. Ou então você é obrigado a ir na condição de vítima. E aí você vai na delegacia e depõe sobre tudo. Aí você diz, não, eu vou para ajudar o cara da pizzaria e tal. Você todo bonzinho vai e você é escutado na frente do delegado, né, sobre o que aconteceu nesse crime. Isso está ainda em fase pré-processual. Aí o delegado vai documentar tudo, vai fazer o inquérito, do inquérito ele vai mandar para o juiz, como é um roubo de ação penal pública, vai para o MP e o MP pode ajuizar a denúncia. O MP, ele ajuiza a denúncia, e a gente já falou sobre isso, com base no inquérito. E aí ele vê quais foram as testemunhas que estavam no inquérito. Aí sabe o que ele faz? Ele diz assim, rol de testemunhas, Sigem Soares Filho, qualificada as folhas tal. As folhas tal, que ele quer dizer, é a do inquérito. Aí, quando passam uns 3 anos, né, dessa pizzaria, desse roubo, aí chega um oficial de justiça na tua casa. Diz assim, olha, você está sendo intimado para depor em juízo. E você se assusta, né? Você, poxa, não tem nada a ver com justiça, nunca fui nem para a delegacia. A oficial te fala, não, é sobre o caso de um roubo, você foi colocado aqui na condição de testemunha no ano de 2010. Aí, no ano de 2010 não aconteceu nada. E você começa a se lembrar. Aí você diz, caramba, depois de tanto tempo eu vou ser ouvido? Mas eu já fui ouvido. Sim, mas você foi ouvido durante o inquérito, você ouvido foi pelo delegado. Quem quer escutar agora é o juiz. Pessoal, isso é o meu diálogo com boa parte das partes é isso. Então, quem quer ouvir agora é o juiz. O que é que eu estou dizendo para eles? Quando a pessoa foi ouvida na frente do delegado, aquilo não é prova. Aquilo é um elemento de informação. Só vai virar prova quando a pessoa for ouvida na frente do juiz com contraditório. Então o delegado, quando ele te escutou, ele não deu o contraditório, mesmo que tivesse dado, para o advogado do indiciado, por exemplo, ou mesmo para a acusação nem existia ainda. Então, enquanto o inquérito produz elemento de informação, e elemento de informação é o que é colhido pelo delegado no inquérito, no processo se produz prova, que é colhido na frente do juiz com contraditório. Aí, 10 anos depois, né, tu é obrigado a ir, porque todo mundo é obrigado a ser testemunha, todo mundo é obrigado a ir na condição de vítima, de testemunha, todo mundo. Só quem não é obrigado a ir é o acusado, mas isso também é matéria de processo penal 2. Aí, quando você chegar lá, como você não lembra mais, o juiz vai dizer assim, oi, boa tarde, senhor. É você mesmo, o juiz vai te qualificar, aí você diz assim, olha, você está aqui porque esse rapaz está sendo acusado de ter roubado a pizzaria. E no dia 13 de janeiro de 2020, você falou isso na delegacia. Aí o juiz vai ler o que você falou. Aí ele vai te perguntar, você confirma? E aí ele vai começar a te fazer um monte de perguntas. Quando ele terminar, ele vai dar a vez para a acusação te perguntar diretamente. Quando a acusação terminar, vai dar a vez para a defesa te perguntar diretamente. O que eu quero dizer com isso é que tudo que o delegado, tudo não, mas a grande parte das coisas que o delegado faz durante o inquérito vão ser refeitas durante o processo. É óbvio, pessoal, que prova pericial, é óbvio que provas cautelares, como a interceptação telefônica, não vai dar para ser refeita durante o processo. Aí entra naquelas exceções que eu disse que vocês vão ver em processo penal 2, né? Que está no artigo 156, aliás, 155 do CPP, mas é matéria de processo penal 2. Então tem provas que não vai dar, que vão ser feitas durante o inquérito e vai ter o contraditório diferido. Vai ter o contraditório feito depois, como é o caso da perícia. O corpo está lá, vai para a PFOS faz a perícia, libera o corpo a ser enterrado, aquela perícia vai ser considerada prova, porque vai ser dado o contraditório depois, mas não é a regra. A regra é que tudo que é feito durante o inquérito vai ser, de novo, produzido durante o processo. Porque o que é feito durante o inquérito é um elemento de informação. O que é feito durante o inquérito é elemento de informação porque é colhido sem contraditório. E o que mais caracteriza uma prova é ter contraditório. Daí você que é vítima,
você que é indiciado, você que é testemunha, e foi ouvido pelo delegado, você vai ser ouvido de novo durante o processo. Porque durante o processo, o que era mero elemento de informação vira prova. Então, o valor probatório do inquérito, né, por tratar-se de uma mera peça informativa, tanto é que o inquérito é dispensável, onde não vigora o princípio contraditório da ampla defesa, a prova produzida no curso do inquérito tem valor bem relativo, que não é nem prova, é elemento de informação, devendo, por isso, ser confirmado em juízo sobre o crime do contraditório. Daí porque o juiz vai te chamar de novo para saber do teu depoimento. E aí vem o artigo 155 e diz que o juiz, que é matéria de processo penal 2, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente com base em elementos informativos escolhidos nas investigações. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar em processo penal 2, mas por hora é só bom você entender a diferença de elementos informativos e de elementos informativos, que é colhido durante a investigação em si contraditório, de prova, que esse é matéria da gente, que é para você cobrar. Provas periciais, essas provas aqui, cautelares, não repetíveis e antecipadas, é o que a gente vai ver em processo penal 2, que são provas que podem ter sido colhidas durante a investigação, mas ainda assim são provas. Mas isso é coisa do semestre que vem. Beleza? Provas periciais, né, como eu já falei e tal. Aí, fundamentação penal. Isso aqui já foi. Turma, vício no curso do inquérito policial. Galera, se você vir que, se você perceber na questão, que a questão fala de nulidade do inquérito policial, já pode colocar 90% de chance que aquilo ali está errado, aquela questão está errada, tá? O inquérito ele é uma peça meramente informativa, sem contraditório, sem ampla defesa. Então, o inquérito, a gente não fala de nulidade no inquérito. A gente fala mais de irregularidade, de vícios. E eventual vício que ocorra no inquérito não contamina a ação penal em curso. A gente já falou sobre isso na aula passada. Então, o inquérito, vamos supor que tem uma confissão mediante tortura no inquérito. Aí, desse inquérito, houve a instauração da ação penal. Durante a ação penal, descobriram essa tortura durante o inquérito. Aquela ação penal, ela não é nula porque o inquérito tem nulidade. A gente nem fala de nulidade em inquérito policial. A gente fala de mera irregularidade do inquérito policial. Então, turma, se a questão vier, tem nulidade no inquérito policial, não. A gente não fala de nulidade. A gente fala de irregularidade, de vício no inquérito. E a regra é que o vício, a irregularidade do inquérito, não contamina a ação penal que ele deu origem. Então, está aqui um inquérito policial. Esse inquérito policial foi para o MP, um MP ajuizou a denúncia com base nele. Descobriu-se vícios durante o inquérito policial. Isso significa, esses vícios durante o inquérito policial, significa dizer que esses vícios não vão anular essa ação penal que está em curso. Beleza, galera, a gente já está caminhando para o fim dessa matéria. Deixa eu ver se vocês estão com dúvida. Nossa, vocês são muito calados, eu fico impressionado. Como é que uma matéria dessa vocês não têm dúvida? Eu espero que vocês estejam aí, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. Então vou terminar logo a matéria. Vamos nessa. Turma, continuando. Galera, arquivamento do inquérito policial. Se você ler o artigo 28 hoje, até coloquei o artigo 28 aqui para vocês. O artigo 28 hoje do CPP está com a redação pela Lei 3.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Acontece que no segundo e no terceiro dia de aula, que eu expliquei o pacote anticrime para vocês no CPP, a aula 2 e a aula 3, eu falei para vocês que essa parte de arquivamento do inquérito policial está suspensa. Não está valendo. Essa nova forma de arquivar inquérito policial não está valendo. A nova forma de arquivar inquérito policial não está valendo. Como é a nova forma, né? Que é o que você vai ler o artigo 28 hoje do CPP. O MP, como é que acontece? O MP, turma, ele na verdade é assim. O inquérito policial é concluído no prazo de 30 dias, se o cara está solto. O delegado conclui o inquérito policial por meio de um relatório. Então o delegado faz um relatório. Aí ele manda todo o inquérito policial para o judiciário.
O juiz olha se o crime investigado ali é de ação pública ou de ação penal privada. Se o crime for de ação penal privada, a gente já sabe que quem vai ajuizar a queixa é o ofendido. Aí o inquérito fica à disposição do ofendido. Então eu fui vítima de uma calúnia na internet, foi instaurado, não sei quem era, pedi para o delegado investigar, o delegado investigou, através de inquérito. Quando o inquérito termina dessa calúnia qualificada, vai para o judiciário, o juiz olha que calúnia é de ação penal privada, aí deixa o inquérito lá esperando, porque eu tenho que ajuizar a queixa no prazo de 6 meses. Por isso que a gente viu a ação penal antes de inquérito. Para você entender que, se o crime é de ação penal privada, o ofendido vai lá, pega o inquérito, e no prazo de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do delito, o ofendido ele vai ajuizar a queixa-crime. Mas a regra é que a grande maioria dos crimes são de ação penal pública. Então termina o inquérito, manda para o juiz olha que é de ação penal pública, manda para o MP. Anotem. O MP pode fazer 4 coisas. O MP pode, quando ele pega esse inquérito policial, o MP ele vai formar a chamada opinio delicti. E pela opinio delicti do MP, o MP pode dizer assim, tem PEC e ISA, tem prova da existência do crime e tem indício suficiente de autoria. Aí o que é que o MP faz? Ele oferece a denúncia. Então o MP ele vai fazer o oferecimento da denúncia. O MP pode oferecer a denúncia. Se o MP achar... Deixa eu ver se eu não coloquei essa parte aqui, porque aí eu não preciso nem ficar escrevendo e vai até mais rápido. Se o MP não achar... não coloquei. Se o MP, turma, não achar que tenha PEC e ISA, que não tem PEC ou não tem ISA, aí o MP ele pode requerer novas diligências. Mas não é qualquer diligências. São diligências imprescindíveis ao ajuizamento da ação penal. Então o MP recebeu o inquérito policial, viu que tem um inquérito policial, está aprovado o crime, está aprovado indício suficiente de autoria, o MP ele oferece a denúncia, ele processa a pessoa. Se o MP achar que não tem PEC e ISA, aí o MP ele pode dizer assim, rapaz, eu estou vendo aqui nesse inquérito que está provado que o homicídio aconteceu, porque eu estou vendo foto, isso é o MP pensando, tá? Que eu estou vendo foto do cara morto. Mas eu não estou convencido ainda de que o suspeito é o Sidney. Eu acho que o delegado deveria ouvir testemunha, eu acho que o delegado deveria ouvir aquela testemunha, o delegado deveria fazer uma interceptação telefônica. Aí o MP, em não achando que tem PEC ou não achando que tem ISA, ele pode determinar que o delegado ele faça novas diligências, tá bom? Ele pode mandar o inquérito retornar para o delegado fazer novas diligências. O delegado, turma, é obrigado. Se o delegado não fizer o que o MP pedir, ele pode, em tese, responder pelo crime de prevaricação. Então, o MP, quando ele recebe o inquérito, ele pode fazer 4 coisas. Primeiro, ele vai verificar se tem PEC e ISA. Se tiver PEC e ISA, ele oferece a denúncia. Depois, ele vai verificar se não tem PEC e ISA, aí ele vai pedir novas diligências. São novas diligências que são imprescindíveis ao ajuizamento da ação penal. Então, ele determina que o inquérito volte para o delegado fazer, escutar uma nova testemunha, para o delegado pedir interceptação telefônica, para o delegado olhar as câmeras de um posto, enfim. Agora, o delegado, quando ele recebe o inquérito policial de volta, ele é obrigado a cumprir o que o MP está pedindo, salvo se for ilegal, já conversamos sobre isso, sob pena de cometer o crime de prevaricação. Se o MP não achar, turma, que tem PEC e ISA, ele pode ou determinar remessa dos autos do inquérito para o delegado, ou ele pode pedir o arquivamento. Ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial. Então, ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial. Se o delegado achar que não tem PEC e ISA. É só o que acontece no interior. No interior, passa um cara na moto, atira, não tem câmera de segurança,
em canto nenhum, não tem testemunha em canto nenhum, o inquérito policial é instaurado, o delegado não tem muito o que fazer, manda o inquérito para o judiciário, do judiciário manda para o MP, vai para a central de inquéritos, e aí o MP pega aquele inquérito e vê que o MP pega aquele inquérito e vê que só tem a foto do crime e não tem o que fazer mais. Aí o MP vai pedir o arquivamento do inquérito, que é super importante, e eu vou até passar um vídeo para vocês verem do arquivamento do inquérito policial, eu explicando isso para vocês, mas com um vídeo passado, procura a Janete disponibiliza para eles, porque eu vou cobrar tudo isso na prova, tá? Eu vou cobrar arquivamento do inquérito policial na prova, e eu não vou ter tempo de terminar nessa aula. Aí você vai ver só o arquivamento do inquérito policial nesse vídeo. Se tiver dúvida, a Janete fala comigo, ou a Janete tira que a Janete já detona. E a quarta, e aí eu vou falar ainda do arquivamento do inquérito, mas vou falar, acho que dá tempo. E a quarta coisa que o delegado pode, que o MP pode fazer é oferecer o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, turma, o que é que o MP pode fazer? Eu disse que terminou o inquérito policial, o delegado faz um relatório, manda para o judiciário, o juiz, em cena de ação penal pública, manda o inquérito para o Ministério Público, manda o inquérito para a central de inquérito. O Ministério Público pega o inquérito e ele pode fazer 4 coisas. Quais são as 4 coisas que o MP pode fazer? Oferecer a denúncia, requerer novas diligências, não é qualquer diligência, só é diligência imprescindível ao ajuizamento da ação penal. O MP pode pedir o arquivamento, ou o MP pode tentar o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, eu acho que eu só converso com vocês na próxima aula, que é depois da prova, mas é uma coisa bem tranquila de vocês lerem, tá? O acordo de não persecução penal, ó, ele está aqui no artigo 28A. O acordo de não persecução penal é um acordo que o MP vai fazer, eu já vou falar logo, que eu já acabo a matéria e a gente começa de prisões. O acordo de não persecução penal é um acordo entre o MP e o autor do fato para que o MP não processe o cara. Para ver o acordo de não persecução penal, o artigo 28A coloca vários requisitos, ó. Então diz assim, ó, não sendo o caso de arquivar o inquérito policial e tendo o investigado confessado o crime, a prática da infração penal, primeiro requisito, não é caso de arquivamento do inquérito. Segundo, o cara tem que confessar. Terceiro, o crime que eu cometi tem que ser sem violência e grave ameaça. Quarto, tem que ter pena mínima, o crime que eu cometi, inferior a 4 anos. São os primeiros 4 requisitos. Então, o delegado pega um inquérito policial, onde eu, Sidney, oficial de justiça, estou sendo investigado por corrupção. Aí o juiz, aí o MP chega para mim, Sidney, se tu topar confessar o crime, já que é um crime que a pena mínima da corrupção é de 2 anos, ou seja, é inferior a 4 anos, já que a corrupção não tem violência nem grave ameaça, Sidney, se tu topar confessar o crime, e eu tô vendo aqui que tem forte indício de que você cometeu esse delito, e foi exatamente isso aqui que eu conversei com a galera na abertura da Semana do Direito, lá da ESUP, foi sobre esse artigo. Aí, se você confessar o crime, Sidney, eu simplesmente não te processo. Bora fazer um acordo de não persecução penal? Então, primeiro o MP tem que ver se estão presentes requisitos. Quais são presentes requisitos? Não ser caso de arquivamento, ou seja, ter PEC e ISA, eu topar confessar o crime, a corrupção, no meu exemplo, ser uma infração sem violência ou grave ameaça, a pena mínima ser inferior a 4 anos, a UMP vai tentar fazer um acordo comigo de não persecução penal, dele não me processar. Desde que seja, aí olha mais requisito, necessário e suficiente para reprovar e prevenir aquele crime. E desde que eu tope uma ou mais dessas condições. Que eu tope reparar o dano, restituir a coisa, que eu tope renunciar a bens, que o MP diga, Sidney, renuncie o seu carro que eu sei que foi comprado com dinheiro da corrupção. Desde que eu tope, e aí é que eu peço para vocês lerem, confessar e fazer essas condições aqui que o MP está me colocando. Se eu topar e todo tempo eu tenho que estar assistido de defensor público ou de advogado, esse acordo de não persecução penal que eu estou fazendo com o Ministério Público, o MP está fazendo comigo, ele é encaminhado para o juiz e o juiz homologa. Se o juiz se recusar a homologar, vai caber recurso em sentido estrito, que é um recurso que vocês vão ver em processo penal 2.
Então, se o juiz se recusar a homologar o acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito. Então, o acordo de não persecução penal é o MP pegar o inquérito, ver que não é caso de arquivar, portanto, ver que tem PEC e ISA, mas ver que o crime não tem violência, não tem grave ameaça, que a pena mínima do crime é menor do que 4 anos, e que ele acha que é adequado para prevenir e reprovar o crime, fazer um acordo comigo. Eu tenho que topar, tem que ser voluntário. Eu digo, tá bom, eu confesso, tá bom, eu topo cumprir essas condições, MP, que você está me pedindo. Feito o acordo, se não fizer o acordo, aí o MP ele vai me processar. Se fizer acordo, vai para o juiz vai homologar. Se o juiz não homologar, cabe recurso em sentido estrito. Se o juiz homologar, aí eu vou cumprir o acordo. Se eu cumprir o acordo todo direitinho, o juiz vai decretar extinta a minha punibilidade. Então, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolve os autos do acordo, né, para o Ministério Público para iniciar a execução. Se o juiz recusar a homologação, vai devolver ao MP para o MP refazer esse acordo, mas o MP pode entrar com recurso em sentido estrito. A vítima será intimada da homologação, aí vem aqui, ó, se eu descumprir qualquer das condições estipuladas no acordo, o Ministério Público deve comunicar ao juiz e, provavelmente, se o juiz rescindir o acordo, o MP vai oferecer a denúncia. Então, o MP disse assim, eu topei prestar serviço à comunidade. Aí foi esse acordo para o juiz e o juiz homologou. Aí o juiz homologou esse acordo de não persecução penal, beleza, o juiz homologou, e aí eu comecei indo, mas eu desisti de ir. Aí, nesse caso, o MP avisa ao juiz que eu desisti de ir, o juiz me intima para dizer por que eu desisti de ir, e se for o caso, o MP diz, se você quebrou o nosso acordo, eu vou te processar. Aí o MP oferece a denúncia contra mim. Agora, se eu cumprir tudo, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz vai decretar extinta a punibilidade. Isso significa que eu continuo primário e de bons antecedentes. Então, se eu cumprir tudo, o juiz extingue a minha punibilidade. Enfim, esse é o acordo de não persecução penal. Então, turma, o MP, ele recebeu o inquérito policial, olhou se tem PEC e ISA. Tendo PEC e ISA, ele oferece a denúncia, se ele achar que tem que oferecer. 2, ele pode oferecer o acordo de não persecução penal, se tiver presente os milhões de requisitos que vocês viram aqui que tem. 3, se não tiver PEC e ISA, ele pode requerer novas diligências, imprescindíveis ao ajuizamento da ação penal. 4, não tendo PEC e ISA, o juiz, ou o MP, ele vai pedir o arquivamento do inquérito policial. Aí, sobre o arquivamento do inquérito policial, turma, com o pacote de crime, que não está valendo, isso que eu vou dizer para vocês, o MP ele já arquiva o inquérito e manda para a própria comissão revisora do MP para arquivar o inquérito. Então, com o pedido de arquivamento, no caso, né, se o pacote de crime, se o artigo 28, que foi dado pelo pacote de crime, estivesse valendo, o MP via, esse inquérito não tem PEC e ISA, não. Vou logo arquivar. Então, o MP já arquiva e manda para o próprio MP, para a própria comissão do próprio MP de revisar o arquivamento do inquérito. Como o FUX suspendeu a vigência do artigo 28, vale como era antes. E como é que era antes? O MP acha que não tem PEC e ISA, aí, se não houver PEC e ISA, o MP ele pede o arquivamento para o juiz. E o juiz, se concordar, arquiva o inquérito policial. Então, hoje, enquanto o pacote de crime não está valendo nessa parte, só quem arquiva inquérito policial é o juiz, a pedido do MP. Então, só quem arquiva inquérito policial hoje é o juiz, a pedido do MP, porque a nova redação do artigo 28 não está valendo. Sobre arquivamento do inquérito policial, tem outras coisas que eu queria que vocês soubessem. Como se o juiz negar o arquivamento, o que é que aí o MP pode fazer, o que é que o juiz pode fazer. E também tem a parte de você entender a coisa julgada formal e material do arquivamento do inquérito policial, que eu não vou ter tempo de explicar. Contudo, eu vou pedir que a Junete passe para vocês esse vídeo que está gravado do semestre passado, tá, Junete? Faz isso para mim, por favor. Que eu explico o arquivamento do inquérito policial e você vai assistir, porque na prova de segunda-feira vai ser cobrado o arquivamento do inquérito policial também, que é uma das partes mais importantes da matéria.
Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo ou falem com a Janete. Mas você vai ter a aula de eu explicando esse arquivamento. Porque aí, se não tiver dúvida, aí eu tenho a prova, né? Depois eu corrigi a prova, e no dia que eu corrigir a prova, eu falo um pouco mais sobre esse arquivamento. Alguém quer falar? Professor. Oi. Tá me ouvindo? É a Janete. Eu acredito que semestre passado, essa parte de inquérito o senhor tinha dado nas aulas presenciais. Mas, se o senhor quiser, eu posso estar gravando um vídeo suplementar e postando para eles. Janete, eu acho que não. Tu tem certeza? Bom, eu comecei... certeza não, mas eu lembro até que caiu até a parte de desarquivamento na AV1 do semestre passado. Ah, tá. Então, Bernardo, se não tiver um vídeo eu explicando, aí tu acha que dá certo tu explicando para cobrar na prova? Porque aí eu posso também não cobrar na prova, né? Isso aí. Eu posso tentar, eu envio para o senhor de maneira bem rápida, um vídeo rapidinho explicando. Aí se o senhor concordar, fica a critério. Pronto, eu acho que dá certo, até porque falta tão pouco, né? Para a gente terminar a matéria mesmo. Se for o caso, eu até mesmo eu gravo, mas eu acho que você gravando é até melhor, que aí você exerce as suas habilidades. Deixa eu ver aqui, ó, ação penal. É mesmo, ó, Janete. Tá aqui, ó. Tem uma aula de processo penal chamado Procedimento do Inquérito Policial. Deixa eu colocar aqui no chat. Ó, eu acho que é essa aula aqui que eu lembro que eu gravei. Janete, depois dá uma olhadinha nessa aula e vê se eu falo de arquivamento, porque eu acho que nessa aula eu abordei isso aí. Beleza? E aí, em eu tendo abordado, aí eu cobro na prova arquivamento, que é uma das coisas mais importantes. Então, a gente também tem que ser responsável pelos nosso aprendizado, né? Então, não pode ficar só centrado no professor. Aí, por isso que eu peço para vocês darem uma lidinha nesse arquivamento. Se tiverem dúvida, eu fico à disposição e a Janete também. Mas eu acho que nesse vídeo aí eu expliquei. Beleza, turma? Então é isso. Vou acabando nossa aulinha. Próxima semana não tem nossa aula, tá? Primeira chamada na segunda, dia 26. Prova, segunda chamada no dia 28. Trabalho, e um trabalho que vai dar um trabalhinho. Tá bom? Pois é isso. Fiquem com Deus. A gente se vê daqui a 15 dias, então, né? É isso? Já que a gente não se vê na próxima semana. Vou parar na gravação.